Hoje em dia é certo para a comunidade científica global de que o mundo vai acabar. Mas como será que isso vai acontecer realmente? Será que a gente precisa se preocupar de imediato? Bom, as respostas para essas dúvidas e muito mais serão apresentadas no vídeo de hoje e você não vai querer perder, tá bom? Porque tem informação muito interessante para você e para mim, é claro. Então não se inscreve de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A gente já falou aqui algumas vezes sobre os ambiciosos planos de Elon Musk para a humanidade, não é mesmo? Com o seu avanço desenfreado rumo ao objetivo de passar o fim da sua vida em uma colônia marciana, desenvolvida, claro, pela SpaceX. Porém, meus queridos, de acordo com o astrofísico Neil deGrasse Tyson, o seu sonho é um tanto quanto mesquinho, egoísta e é um verdadeiro desperdício de recursos para a humanidade, pelo menos nos tempos atuais, né? Durante uma entrevista que Neil deGrasse Tyson estava dando para a emissora CNN, a pergunta sobre os sonhos de Elon Musk foi feita a ele, questionando ali se Neil concordava com os seus ideais e objetivos. Porém, para surpresa de muitos, ele se mostrou completamente contra as ambições de Elon Musk, chegando até a dar algumas justificativas sobre o seu pensamento em relação a isso, tá? Em suas palavras, ele disse: "Nós já vivemos em Marte, terra formada, estamos vivendo nela há gerações." Além disso, ele continuou a sua argumentação, dizendo que aqui na Terra existem regiões ainda mais inóspitas do que as que encontramos nos desertos vermelhos de Marte. Um exemplo disso é a Antártica, né? Segundo ele, ela possui um clima mais árido e complicado de se viver do que Marte jamais seria. Mas você não vê ninguém buscando maneiras de construir habitações nesse local. Outro elemento criticado por ele é a ideia de que Musk está buscando maneiras de expandir a presença da vida no universo. Isso com base no pensamento de que a destruição do planeta Terra por meio do aquecimento global é algo inevitável. De acordo com ele, o dinheiro que seria gasto para transformar o planeta vermelho em um planeta habitável como a Terra, né, seria uma quantidade muito maior do que a necessária para que a gente não apenas combata, como reverta por completo os efeitos da crise climática no planeta. Ele também reforça que o próprio processo de criação de foguetes e extração de matéria-prima para o desenvolvimento das tecnologias contribuem diretamente com a destruição do planeta Terra. Para Neil, esse sonho tão prematuro é o desejo de alguém ali, teoricamente com um pensamento megalomaníaco, que ao invés de utilizar os seus recursos mais do que o suficiente para solucionar o problema daqui, né, acaba gastando isso tudo para correr atrás de um sonho, que no final das contas pode nunca funcionar. Só que ao concluir o seu pensamento, ele deixou a entender algo muito curioso. Isso porque ele encerra o assunto dizendo que, mais ou menos aqui ó, eu estou completamente a favor da humanidade colonizar Marte e até mesmo outros sistemas solares. Porém, as razões para isso ainda estão distantes demais para a gente correr atrás de objetivos tão grandiosos tão cedo na nossa história. Ou seja, meus queridos, apesar dele considerar os planos de Musk algo completamente desnecessário, ele afirma que eventualmente, daqui a algum tempo, pode ser milhares de anos, é claro, nós iremos precisar sim colonizar outros planetas e outros sistemas. Isso, claro, que fez a internet entrar em comoção, uma vez que um homem da ciência tão respeitado quanto Neil deixou a entender que eventualmente a Terra deixará de ser habitável com certeza. E por mais bizarro que isso possa parecer, esse destino já foi confirmado por diversos cientistas, viu? Mesmo que a humanidade aprenda a lidar com as suas diferenças e como preservar a natureza do planeta, nós ainda eventualmente teremos que abandonar a Terra, uma vez que ela deixará de ser habitada. Na realidade, ela vai deixar de existir mesmo. A única questão é que esse é um evento apocalíptico, que há certeza absoluta de que ele vai acontecer. Porém, isso será daqui a alguns bilhões de anos, ou seja,
a gente ainda tem muito tempo para viver aqui no planeta se resolvermos os impactos da crise climática, é claro. Realmente não há uma necessidade tão desesperada assim em abandonar o nosso mundo para se aventurar em jornadas extremamente arriscadas pelo universo. É só imaginar o salto tecnológico humano ao longo desse tempo aqui, né? Quando pisamos na Lua pela primeira vez, você consegue lembrar ou pelo menos pensar historicamente quando isso aconteceu? A gente utilizou computadores mais lentos do que os que temos hoje em dia pra jogar o jogo. Eu posso falar que eu uso um computador legal pra jogar Tibia, pô. Pense em um outro planeta com uma tecnologia tão simplória, parece uma loucura absurda da nossa perspectiva, né? Ou seja, de acordo com essa lógica, ir com nossa tecnologia atual pra Marte na tentativa de colonizá-lo pode ser uma loucura completa pra nossa espécie. Isso vai acontecer, mas a gente não tem necessidade de tentar desenvolver tecnologia que ainda não vai funcionar muito bem em um lugar que tá distante da gente de fato colonizar e viver por lá, né? Como a gente tem aí alguns bilhões de anos até que a extinção nos alcance, bom, temos mais do que tempo suficiente para resolver os nossos problemas aqui da Terra, né? E viver mais um pouquinho tranquilo. No caso, o objetivo de realizar esse feito tão rápido e de forma descuidada vinda por parte do Elon Musk, teoricamente a galera acredita que está intimamente ligada à sua própria mortalidade. Olha só, vem entender comigo, se ele deseja passar o final da sua vida na colônia marciana, ele tem basicamente o tempo de vida de um ser humano para conseguir fazer isso, o que torna a sua jornada muito desesperada, né? Ele meio que tá lidando com um relógio natural dele, podendo, claro, acabar com finais terríveis, isso para aqueles que tentarem viver nessa primeira colônia. E o trauma de uma falha grotesca certamente faria a humanidade temer por um bom tempo novas tentativas, né? Fazer as coisas com pressa é a fórmula perfeita para desastres absurdos. Mas afinal de contas, como é que esse apocalipse seria na prática, hein? Vem comigo que você vai entender. Uma das principais coisas que nós sabemos sobre o surgimento da vida na Terra é que ela jamais seria conquistada sem a presença do Sol. Isso porque as primeiras formas de vida que habitam o nosso planeta obtinham sua fonte de alimento por meio da luz solar, família. Algo que até hoje muitas espécies fazem, né? Além disso, o Sol é essencial para dividir os ciclos de dia e de noite. Sendo que a presença da luz solar ou a ausência dela é responsável pela ativação de diversos processos do nosso corpo. Para você ter uma ideia, nós humanos fazemos fotossíntese até hoje, porém ela não é com um propósito de alimentação. Em nós, grande parte da vitamina D produzida pelo organismo é criada a partir do contato da pele com o sol. Mas porém, apesar de ser o responsável ali por propiciar a vida no planeta, o sol também vai ser aquele que daqui a alguns bilhões de anos vai destruir isso tudo aqui, junto com todo o sistema solar ao seu redor também, né? Isso porque o sol, no final das contas, não passa de uma estrela, sendo até mesmo uma estrela pequena se comparada com as monstruosidades que existem aí pelo universo. E como uma estrela, assim como nós, o Sol possui o seu tempo de vida, que uma hora vai acabar. É claro que o que para nós é uma centena de anos, para o Sol a vida representa aí alguns bilhões de anos. Para você ter uma ideia, o nosso Sol tem ainda aí por baixo uns 5 bilhões de anos de vida, algo que eu acho difícil que a nossa espécie sobreviva para assistir. Porém, quem sabe se a gente decidir resolver os problemas da crise climática, enfim, resolver os problemas aqui da Terra, né? A gente não chegue como espécie, claro, não como indivíduo, mas como espécie a presenciar um final catastrófico e quente, né? Mas calma que é claro que não para por aí, tem mais, né? Essa grande jornada final seria o último destino da humanidade no planeta Terra, que irá acontecer talvez daqui uns 5 bilhões de anos, né? Durante essa jornada, nós teremos que ter desenvolvido tecnologias suficientes para que a vida humana possa ser ali preservada e também prevaleça em algum outro planeta fora do nosso sistema solar. Pera aí, Thiago, você tá dizendo que a gente daqui 5 bilhões de anos como espécie, a gente durar até lá como espécie, a gente vai ter que se preocupar. Exatamente isso, porque o que acontece? A gente sabe que o Sol tem mais ou menos um tempo aí pra explodir tudo, acabar com tudo. A gente tem que pensar, não agora, não a gente de fato, né, mas a gente como espécie, vai ter que pensar como é que a gente vai vazar disso tudo antes que aconteça. Se é algo que a gente não consegue nem sequer imaginar direito como seria, né? Isso pelo menos com a tecnologia que temos hoje, bom, sendo necessário alguns milhões ou bilhões de anos, as coisas vão mudar completamente. Porém, até lá, teremos que enfrentar diversos outros possíveis apocalipses no processo.
Agora que você entendeu todo esse processo que envolve o apocalipse confirmado pela ciência, eu vou te explicar exatamente como ele vai acontecer, tá? Bom, família, na prática, o Sol é uma imensa nuvem de gás que passa por uma pressão tão absurda que ela entra em um estado físico conhecido como plasma, sendo esse o processo responsável por emitir luz e também calor. Duas das coisas principais ali, né, de uma estrela. Bom, com o tempo, esse combustível vai sendo queimado por completo, fazendo com que a massa daquele Sol se torne cada vez menor, afetando o seu centro gravitacional e também fazendo com que o gás passe a escapar dele. Isso faz com que o Sol se expanda, porém, a sua coesão molecular vai sendo prejudicada nesse processo, ao ponto em que ele é incapaz de sustentar o seu próprio peso, fazendo com que todo o Sol se colapse em direção ao seu núcleo. Porém, quando isso acontece, bom, acaba por si só gerando uma quantidade tão gigantesca de massa, isso ali massa concentrada, que a temperatura da reação atinge níveis inimagináveis, fazendo com que os elétrons dos átomos de hidrogênio passem a atirar os seus elétrons para fora. Parece complicado, né? Mas é literalmente uma chuva de fogos de artifício que você não vai querer ver não, viu? Eventualmente o Sol vai se esmagar e se tornar uma bomba atômica de proporção cósmica. A energia liberada nesse processo aí poderá dar origem a uma explosão conhecida como supernova, que vai teoricamente ali engolir todo o sistema solar e alguns outros sistemas na vizinhança. Mas é coisa pouca, tá? Não se preocupa não. O nosso próprio Sol nasceu meio que desse jeito, segundo a ciência, assim como diversos outros ao redor do universo, né? Até mesmo o Big Bang, como se falam, foi a grande explosão que deu energia para todas as estrelas e nebulosas do universo. A morte de um Sol acaba por si só produzindo isso em menor escala. Nesse primeiro processo de morte, o Sol poderá causar uma grande explosão conhecida como supernova. Porém, isso não necessariamente será o seu destino. Isso porque ainda há a possibilidade de que o Sol seja capaz de suportar a sua expansão. Meus queridos, porém, isso também não significa que o apocalipse, o apocalipse terrestre seria remediado, tá? Na realidade, mesmo que ele não exploda, o nosso Sol ainda vai crescer muito no seu tamanho, engolindo ali pelo menos metade do seu sistema solar, o que claro já inclui aí de bandeja a Terra, né? Nesse processo, o Sol se transformaria numa gigante vermelha, que produziria tanto calor que seria impossível viver até mesmo em Plutão, que passaria a ser mais quente do que Mercúrio é hoje em dia. Caso isso aconteça, o Sol permanecerá como uma gigante vermelha por alguns milhões de anos, até que todo o hidrogênio restante seja consumido e, bom, você já sabe o resto, né? Com isso, o Sol vai encolher de tamanho, indo diretamente para um formato conhecido como as anãs brancas, que são massas solares bem menores que emitem uma quantidade minusculinha ali de energia, se comparada, claro, com as gigantescas ali vermelhas. Porém, nesse estado, o Sol vai estar meio que no seu formato mais estável. E esse processo seria um exemplo do nosso Sol, é claro, né? Já que ele é uma estrela pequena demais para que o processo de colapso possa gerar um dos elementos mais misteriosos do universo. Isso porque, no caso de estrelas muito massivas, quando elas entram ali no estágio de morte, quando elas se expandem, a massa total é tão absurda que ao entrar em colapso, a gravidade se torna tão imensa ali em torno do seu núcleo que é causado um furo no espaço-tempo, que a gente conhece também como que? Deixa nos comentários. Mas eu vou falar também, né? Porque vai quem não sabe, é buraco negro. Isso mesmo, minha gente. O mesmo processo que irá causar a destruição completa do sistema solar é aquele que dá origem aos buracos negros, sendo o processo conhecido como a morte de uma estrela. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido bem claro, bem detalhado pra vocês. Deixa nos comentários se vocês gostam de vídeo assim e a gente se vê no próximo, tá? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!